Amém, graças a Deus. Amém, graça e paz, amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia lá no Salmo 142, que hoje nós vamos meditar um pouquinho nele e a gente vai poder meditar. E sexta-feira, você, como já foi dito duas vezes, venha, né, fazer parte. Você já se inscreveu, porque é a abertura. Nós encerramos Hebreus. Então agora nós vamos começar a primeira lição fresquinha da nova revista que chegou sábado? Sábado. Chegou ontem ela. Então a gente nem teve tempo, a gente só olhou ela, mas nem teve tempo de colocar a mão na massa, mas está fresquinha mesmo. E graças a Deus pelos irmãos que são dizimistas, ofertantes, que Deus continue abençoando, você que dizima aqui no Gasofilácio ou pelo Pix, porque é por meio desses recursos que a igreja pode estar investindo em conhecimento da palavra do reino de Deus. Que a gente crê que é assim que a gente cresce no conhecimento. A Bíblia diz que a gente deve conhecer e prosseguir em conhecer. E a igreja deve dar as ferramentas necessárias para que a gente possa então prosseguir em conhecer. Né? Então, que benção. Então você vem, traz um lanchinho, que aí a gente junta os lanchinhos e vira um banquete. Não é verdade? Então vamos ler lá em Salmo 142, verso 1. Todos acharam? Não? Amém aqui, não ali. Salmo 142, verso 1. Diz assim: Em alta voz eu clamo ao Senhor e elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Lembra que a gente, alguns domingos atrás, já tem alguns domingos, a gente refletiu um pouco sobre o Salmo 23, Salmo 22 e também o Salmo 24. E a gente viu que eles foram escritos pelo rei Davi. E esse também, 142 e o 143 que nós vamos ler, também são salmos escritos por Davi, que foi colocado já como rei de Israel, na sua missão para ser rei, e governar o povo não segundo as intenções humanas, mas segundo as intenções que Deus tinha para aquela nação. E nós vimos já como que Davi era de carne e osso, assim como eu e você somos. E nós já vimos que ele passava por situações semelhantes a que nós passamos. E que ele venceu os seus desafios, suas dificuldades, não na força do seu braço, mas na força do Senhor. Que ele soube vencer os seus desafios, e não só os seus desafios pessoais, mas os desafios que se apresentavam diante da nação de Israel, mas que eram de sua responsabilidade, confiando inteiramente no Senhor. E Salmos descreve tudo isso. Então, Salmos não é apenas momentos, não retrata apenas momentos de dias bons, momentos positivos, momentos onde está tudo bem, mas retrata a vida real. Não é um Instagram cheio de filtro que vai mostrar apenas a parte da vida linda, mas é aquele momento de Salmos vai mostrar a vida verdadeira, 100%. Tanto o dia difícil quanto o dia fácil. Tanto o choro quanto a alegria. A Bíblia não tem filtro, a Bíblia vai mostrar exatamente como que esses homens e mulheres do Senhor viveram e nós podemos viver os nossos dias inspirados na fé que eles tiveram e como Deus ensinou eles a viver. E ele já começa dizendo: em alta voz clamo ao Senhor, eleva a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Então nós estamos vendo de novo que Davizão está passando por um perrengue novamente. Vira e mexe, ele passava por umas dificuldades, por uns perrengues. Vira e mexe, nós passamos por uns perrengues, não é verdade? Tem momentos da vida que, se a gente parar para pensar, parece que a gente sai de um perrengue para entrar em outro, de um buraco para cair em outro. E a gente precisa ficar se equilibrando nessa vida doida. Mas é assim mesmo. A vida é dinâmica.
A vida tem esses desafios, né? E não é só nós. Não é exclusividade nossa essas dificuldades. Todos passam, inclusive Davi passou. E ele está suplicando misericórdia. E ele diz no 2, derramo diante dele, de quem? Do Senhor, o meu lamento. E a ele eu vou apresentar o quê? Eu apresento a minha angústia. Olha só que interessante. A quem que Davi apresenta a sua angústia? Ao Senhor. Quantas pessoas rodeavam Davi no dia a dia? Ele era rei. Nossa, muitas, milhares, várias pessoas. Tinha os conselheiros do palácio, pessoas aparentemente oficiais, confiáveis. Tinha os familiares, tinha os não confiáveis. Tinha de tudo. Tinha de tudo. Mas a quem que ele apresentava as angústias de sua alma? Ao Senhor. Então a primeira pergunta que já fica é: a quem nós apresentamos as angústias da nossa alma? A quem nós confiamos as angústias que a nossa alma passa? Será que nós buscamos sempre em primeiro lugar o Senhor? Você lembra de Mateus 6,33, quando Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Tem pessoas que falam assim, mas Bruno, eu busco ao Senhor. Pois é, mas Deus ele diz que deve buscar em primeiro lugar. Ele não está querendo ser buscado em segundo ou em último. Por que muitas pessoas não conseguem ver as coisas de Deus se concretizando na sua vida? Porque buscam a Deus em segundo, ou em terceiro, ou em quarto, ou em último lugar. E a promessa de Jesus é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que essas demais coisas eu vos acrescentarei. Então tem uma ordem, não tem? Se um pai ou uma mãe fala para o seu filho, filho, filha, faz assim, que desse jeito você vai ganhar isso. E o seu filho ou filha faz assado, você dá do mesmo jeito? Não é assim que funciona. As coisas têm uma ordem, as coisas têm uma disciplina. Nós somos ensinados dessa maneira. Existe dentro da Bíblia, existe dentro do reino de Deus uma disciplina espiritual. E Jesus já ensinou a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Davi aprendeu isso antes, porque ele apresentava a sua angústia em primeiro lugar ao Senhor. E muitas vezes a gente apresenta as nossas angústias em primeiro lugar às pessoas. Em primeiro lugar, a pessoas que não têm nada para acrescentar na nossa vida. Que tem muito para dizer. Muito para falar, mas muito pouco para acrescentar. Muito pouco para edificar. E isso em nada vai acrescentar na nossa vida espiritual. Nada vai resolver. Nós vamos continuar vivendo na mesma angústia. Como se estivéssemos andando numa esteira rolante, como não conseguimos sair. A gente aumenta a velocidade, aumenta a intensidade da nossa vida, querendo sair daquilo, mas continua vivendo naquilo. Por quê? Porque nós não estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Entendemos esse paralelo? E ele diz no 3, quando o meu espírito desanima, você já encontrou o seu espírito desanimado? Quando o meu espírito desanima, és tu. Quem és tu? Ele está falando com quem? O Senhor. Quem conhece o caminho que devo seguir. Então, por que é? Por que é que ele apresenta as suas angústias a Deus em primeiro lugar? Porque ele sabe que é só Deus que conhece o caminho que ele deve seguir diante da dificuldade. Por que é, então, Bruno, que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar? Porque temos a consciência de que é Deus quem conhece o caminho que está proposto para nós seguirmos. Diante da dificuldade,
Nós, meus irmãos, desculpa o termo, não quero ofender ninguém, porque eu me encaixo, porque eu passo pelas mesmas dificuldades, mas nós emburrecemos. A nossa visão turva. As coisas que são claras se tornam escuras para nós. Nós deixamos de enxergar o caminho aberto. E nos perdemos. Pioramos. E é por isso que buscamos a Deus. Porque Deus conhece o caminho e nos coloca de novo nesse caminho. Estamos entendendo isso? Verso 4. Não, desculpa, ainda no 3. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. No caminho que eu caminho, nas coisas que eu faço, eu sinto que armaram contra mim. Armaram uma emboscada. Estão armando contra mim, preparando uma pegadinha, tentando puxar meu tapete. Quem já se sentiu nessa situação? O rei Davi também. E a quem que ele vai pedir socorro? Ele vai fazer um concluio. Ele vai fazer ali uma forma de tentar vencer aquela força oposta? Não. Ele vai buscar força no Senhor. Porque podem fazer força contrária que for. Se o Senhor disser sim ou disser não, acabou. O que o Senhor decretar, está decretado. Então o rei Davi foi buscar no Senhor. Apesar dele sentir que que pessoas eram essas? Pessoas que estavam cercando ele. Muitas vezes onde você tem ido, onde você tem pisado no seu serviço, não sei, você pode sentir na pele isso. Parecer que tem pessoas armando contra você. Calma, respira. Busca em primeiro quem? O Senhor. Não é briga de poder, não é briga de força. Busca no Senhor, Ele é justo juiz. Coloca essa causa no justo juiz. Ele resolve. Verso 4. Olha para a minha direita e vê. Parece que ninguém se preocupa comigo. Eu não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Ele estava se sentindo abandonado. Ele estava se sentindo só. Clamo a ti, Senhor, e eu digo, tu és o meu refúgio. És tudo o que eu tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois eu estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão. Que prisão é essa que Davi estava vivendo se ele era rei? Prisão do medo. Prisão da inferioridade. Quantas vezes tem pessoas livres, andando livres, mas que estão mais presas do que aqueles que estão encarcerados nas prisões hoje em dia. Quantas vezes pessoas livres, eu e você, que temos liberdade de ir e vir, mas que estão com as mentes e os corações mais presos, reféns do medo, da inferioridade, que essa vida nos oprime. O rei Davi estava como alguém que é preso, um prisioneiro. O rei Davi. E olha o que ele vai dizer, ele clama ao Senhor e ele diz, liberta-me dessa prisão. Porque Deus é um Deus de liberdade. Deus é um Deus que nos tira da prisão. Deus é um Deus que nos enxerga onde nós estamos e percebe quando nós estamos no sentido aprisionados. E Ele nos liberta dessa prisão. Você não vai ficar aprisionado pelo medo, você não vai ficar aprisionado pela inferioridade, você não vai ficar refém disso. Porque o Senhor não chamou a gente para isso, o Senhor nos chamou para a vida e para a liberdade. Então o Senhor nos liberta de tudo isso. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. O Salmo 143. Ouve, Senhor, a minha oração e dá ouvidos à minha súplica. Responde-me por tua fidelidade e por tua justiça.
Mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O inimigo persegue-me e esmaga-me ao chão. Ele me faz morar nas trevas, como os que há muito morreram. O meu espírito desanima, o meu coração está em pânico. Olha só o rei Davi, tendo crise de pânico. Um homem de carne e osso como eu e você. Enfrentamos dificuldade como eu e você enfrentamos. Não é exclusividade nossa, irmãos. As dificuldades que nós passamos, outros já passaram, outros ainda vão passar. Devemos acalmar o nosso coração e nos inspirar que se Deus ajudou esses homens e mulheres, Deus também ainda é poderoso para nos ajudar. 5. Eu me recordo dos tempos antigos e medito em todas as tuas obras. Considero o que as tuas mãos têm feito. O que Davi fazia quando o seu espírito desanimava, quando o seu coração ficava em pânico? Ele se recordava de tudo aquilo que Deus já tinha feito no passado por ele e por toda a nação de Israel. É por isso que lá em Lamentações 3:21 vai dizer: quero trazer à memória aquilo que pode me encher de esperança. No momento da dificuldade, nós devemos fazer o exercício de trazer à memória aquilo que nos enche de esperança. Grave isso no seu coração. Porque no momento da dificuldade não adianta ficar esperando solução vir. No momento da dificuldade, nós devemos fazer o exercício de trazer à memória aquilo que enche o nosso coração de esperança. O que é que enche o nosso coração de esperança? Lembrar de onde a gente veio, de onde a gente começou, tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida, de cada livramento que Deus já trouxe, daquilo que Deus tem feito, está fazendo e continuará fazendo. Nós vamos trazer na memória coisas que vão encher nosso coração de esperança no Senhor. Estendo as minhas mãos para ti como a terra árida. Eu tenho sede de ti. Apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto, ou eu serei como os que descem a cova. Faz-me ouvir do teu clamor leal pela manhã, pois em ti eu confio. Ou seja, ele está pedindo que a cada manhã ele possa ouvir do amor leal do Senhor. A Bíblia diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. As misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. E o rei Davi está dizendo: eu quero acordar a cada manhã e ao invés de já me preocupar com os meus afazeres, com os meus compromissos, com os meus desafios, a primeira coisa que eu quero fazer é me lembrar do teu amor. E lembrando do seu amor, meditar nele. E o seu amor vai me encher, vai me inspirar, vai me completar. É o amor do Senhor no nosso coração a cada manhã que permite a gente continuar todos os dias controlando os nossos corações, controlando as nossas emoções, controlando as nossas mentes. Quem está entendendo isso? Como é difícil, às vezes, a gente ter esse autocontrole, não é verdade? Como é difícil a gente conseguir ter esse autocontrole no dia a dia. Mas isso faz parte
inclusive do fruto do Espírito que a gente vai ver na revista. Isso faz parte da ação de Deus na nossa vida, isso é ensinamento, isso é colocar em prática aquilo que a gente aprende com o Senhor. Então, a cada manhã, meus irmãos, ao invés de a gente já acordar com raiva do despertador, porque já está no sexto despertador, porque os outros 5 a gente já bateu a mão lá para apagar ele, que a gente já acorde inspirado, em gratidão. Mais um dia que o Senhor nos deu, consagrando esse dia ao Senhor, colocando as nossas vidas diante do Senhor, perguntando ao Senhor o que Ele espera, o que Ele quer de nós nesse dia que Ele nos dá. O Senhor resetou mais 24 horas para nós, o que nós podemos fazer nessas 24 horas para o Senhor. Quem está entendendo isso? É uma transformação de mentalidade. Nós passamos a pensar de maneira diferente em prol do reino de Deus. Ao invés da gente continuar pensando em prol de nós mesmos. É um pensamento em prol do reino e não em prol de mim mesmo. Então eu quebro o egoísmo da relação. O rei Davi aprendeu isso e nós devemos aprender também. Mostra-me o caminho que devo seguir. Olha o que ele continua dizendo no 8. Diante das dificuldades, ele tem clamado e olha o que ele pede. Mostra-me o caminho que eu devo seguir. Ele não pede a solução. Ele não pede a resposta. Ele não pede aquele prato de Nissim miojo que é feito de maneira instantânea, em 3 minutinhos, que a gente tanto pede para o Senhor diante dos nossos problemas. Porque ele tinha um relacionamento com Deus tão genuíno, ao ponto de saber que Deus nunca entregaria isso para ele. Então ele não perde o tempo dele pedindo isso para Deus. Ele pede para Deus um caminho. Porque o que Deus faz com seus filhos é apontar um caminho. E quem deve percorrer ele somos nós. Muitas vezes a gente está buscando em Deus transferir as responsabilidades que são nossas de trilhar esse caminhar, querendo que Ele trilhe por nós. Aquilo que Ele tinha que fazer por nós, Ele já fez, que foi morrer na cruz do Calvário. E com isso, o perdão dos nossos pecados e a salvação pela graça e de graça. Glória a Deus por isso. Agora, quando nós temos e passamos pelas dificuldades, pelos desafios, pelas dúvidas e crises dessa vida, nós entramos na presença de Deus e nós perguntamos, mostra-me, Senhor, o caminho que eu devo seguir. Davi não pede, Senhor, me dá a resposta, a solução, me dá aquele Nissim miojo, Senhor, eu estou precisando daquele prato instantâneo, aquela resposta rápida. Não, me mostra o caminho, porque eu vou continuar caminhando. Glória a Deus, nós estamos entendendo essa diferença. Mostra-me o caminho, porque a caminhada eu continuo. Mas eu preciso agora saber o caminho. Eu estou perdido. Eu preciso de um apontamento. E Ele coloca isso diante do Senhor. Pois em Ti eu me abrigo. 10. Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus. Que o Teu bondoso Espírito me conduza para um terreno plano. Preserva minha vida, Senhor, por causa do Teu nome. Por Tua justiça, tira-me dessa angústia. E no Teu amor leal, aniquila os meus inimigos. Destrói todos os meus adversários, pois eu sou o Teu servo. Meus irmãos, eu quero encerrar falando desse versículo número 10, Gil. Porque existe um risco de nós, querendo viver a vontade de Deus, nós estarmos trilhando o terreno errado. Existe um risco da igreja, existe um risco de eu e você querendo, desejando, ansiando viver a vontade de Deus com todas as boas intenções, da maneira mais correta possível, ainda assim estarmos fazendo isso, mas da maneira equivocada, da maneira errada, trilhando o caminho errado.
E Davi faz um alerta sobre isso. E nós precisamos entender esse alerta, que está no versículo número 10. Ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade. Romanos 12, 2, e a gente já aprendeu tanto junto sobre isso, diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Todos nós sabemos, então, o que é a vontade de Deus, mas Davi está dizendo que nós ainda não sabemos como viver ela. Porque ele está dizendo: Senhor, eu preciso ser ensinado. Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Senhor, eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu sei que a vontade do Senhor é maravilhosa. Eu quero viver ela, mas eu reconheço que eu ainda não conheço, que eu não consigo e que eu não sei viver ela. Como alguém, como um aluno, que diante de uma aula maravilhosa aprende um conteúdo que o professor passa, mas ele olha e fala: eu não estou conseguindo entender essa matéria na aplicabilidade dela. E Davi, ele faz uma oração e diz: Senhor, me ensina, porque eu quero viver isso. Eu quero viver a tua vontade. Essa vontade do Senhor, os teus planos para mim são maravilhosos. Eu já entendi isso. O que eu não entendi ainda é como eu posso fazer para vivê-los. Como eu posso fazer para desfrutá-los. Como que eu posso fazer para aprender mais da sua vontade, viver ela e fazer a sua vontade acontecer aqui na Terra. Porque ela é boa, perfeita e agradável. Eu quero isso para a minha vida. Então ele pede: ensina-me. Pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito, presta atenção, então como é que ele vai ser ensinado? Nós vamos começar a falar essa semana, sexta-feira, sobre Espírito Santo, olha aí. Olha as Jesus incidências, né? Coincidências de Jesus. Como é que Davi e eu e você somos ensinados a fazer a vontade, a viver a vontade? Que o teu bondoso Espírito, o Espírito Santo de Deus é bondoso. Uma característica do Espírito Santo de Deus é a bondade. Porque ele é paciencioso. Porque ele olha para a gente e ele fala: como se a cabeça dura, hein? Mas eu vou te ajudar de novo. E ele dá um abraço na gente. Ele acolhe a gente. E ele caminha com a gente mais uma milha. O Espírito Santo de Deus é bondoso. O Espírito Santo de Deus é conosco. O Espírito Santo de Deus é com a sua vida, é com a sua família. Deus, ele enviou para confortar, consolar, está com cada um de nós. Amém? Glória a Deus por isso. Que o teu bondoso Espírito me conduza por um terreno plano. Eu sei que está meio frio. Eu achei que eu não ia passar frio. Até o pastor Pedro e a pastora Isabel falou: cadê sua blusa? Que chegou, eu falei: não, tá frio não, tô tranquilo. Me arrependi já. Mas eu vou pedir para vocês, para dar uma esquentada, vamos repetir essa palavra. Plano. Me conduza para um terreno plano. Se ele está pedindo, olha o que ele está falando. Eu preciso aprender. Ensina-me. Ensina-me, Senhor. Eu quero aprender a viver a tua vontade. Eu quero aprender a fazer a tua vontade. Eu quero aprender a desfrutar da tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E para eu ser ensinado, para eu aprender, quem vai me ensinar é o teu bondoso Espírito Santo. E como que o teu bondoso Espírito Santo vai me ensinar a fazer a tua vontade? Me conduzindo no meu viver, no meu caminhar, no meu dia a dia, por um terreno plano. Se ele está pedindo e ele está afirmando que é por um terreno plano, significa que tem um outro tipo de terreno. Significa que tem um tipo de terreno que é acidentado.
Um terreno plano é esse daqui, ó, que nós estamos pisando. É um terreno reto. É um terreno que você caminha sem dificuldades, sem perigo de tropeçar, porque não tem pedra, não tem relevo, você caminha, não fadiga o seu joelho, você consegue caminhar com tranquilidade. Agora, um terreno acidentado, com altos e baixos, ele é mais trabalhoso, ele é mais cansativo. Presta atenção no que eu estou te falando. Como é que você está vivendo a sua vida hoje, a sua vida espiritual com Deus hoje? Ela está mais trabalhosa, está mais cansativa, está mais difícil? Então você está andando pelo terreno plano ou pelo terreno acidentado? Estamos entendendo isso? O pedido de Davi: eu vou conseguir aprender a viver a tua vontade, mas para isso eu preciso aprender com o teu bondoso Espírito. E o seu bondoso Espírito me ensina a fazer a tua vontade a partir do momento que ele me guia para eu viver, para eu tomar as minhas atitudes, para eu tomar as minhas decisões, para eu tomar os meus posicionamentos, para eu viver os meus dias, trilhando um terreno plano e não um terreno acidentado. Num terreno plano, eu ando mais descansado. Num terreno acidentado, é mais trabalhoso, eu fico mais cansado, eu fico mais revoltado. Estamos entendendo isso? O plano do Senhor para a gente viver a vontade dele está no terreno plano e não no terreno acidentado. E qual que é a dificuldade da igreja, a dificuldade do cristão, a dificuldade minha e a sua? É que nós estamos querendo viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, no terreno errado. Nós estamos querendo viver aquilo que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, os planos do Senhor, tudo aquilo que Ele já preparou, no ambiente equivocado da nossa fé. E estamos querendo fazer isso de maneira forçada. E ninguém força a mão de Deus em lugar nenhum. E a gente não consegue viver, e a gente se frustra, a gente se cansa. Quem está entendendo isso? Mas hoje o Senhor quer tirar a gente desse terreno acidentado e quer trazer a gente de volta para esse terreno plano. Porque o Espírito Santo do Senhor só guia a gente pelo terreno plano. Por que eu não tenho aprendido nada com o Espírito Santo? Porque ele só ensina no terreno plano. Ele não ensina no terreno acidentado, porque o terreno acidentado não é ambiente do Senhor para a nossa vida. O terreno acidentado é terreno perigoso. Para você entender isso de maneira didática, prática, a gente encerrar. É o retrato da vida de Ló. Provérbios 14, 12 vai dizer que existem caminhos aos olhos do homem que eles parecem bons, prósperos, caminhos legais, que se eu seguir por eles... Ah, você já achou aí, rapaz? Muito bom, hein? Que se eu seguir por eles, tá ali, ó. Se eu seguir por eles, eu vou me dar bem. Eu vou acertar na vida. Mas o fim desses caminhos, na verdade, são caminhos de morte. Matam a minha fé, matam o meu amor, matam a minha alegria, matam a minha paz. Estão me entendendo isso? Não vai tirar a sua vida, meu irmão. É muito pior. Vai tirar o seu amor, sua alegria, sua paz. São coisas que dinheiro não compra. Sua saúde mental. Existem caminhos que parecem bons, mas o fim desses caminhos, Deus conhece, e são caminhos de morte. E muitas vezes a gente toma decisões nas nossas vidas olhando só pelos olhos carnais. E a gente pensa, isso daqui vai dar certo. E a gente esquece de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, igual Davi ensinou.
E se a gente buscasse em primeiro lugar o reino de Deus, Deus teria falado para a gente, não se mete nessa fria. Que isso daí é coisa que, vai dar ruim. Vai dar ruim. Não se mete nessa fria. Filho, filha, igual pai e mãe fala para filho e filha. Não é? Não vai lá. Não faz isso. Deus é pai e faz a mesma coisa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas tem tudo para dar certo. Há caminho que parece certo. Tem tudo para dar certo. Parece que vai dar certo. O problema não é se vai dar certo ou não. O problema é o fim. O problema não é a viabilidade. O problema é a sustentabilidade. O problema não é se vai dar certo. O problema é que vai dar certo. De tanto dar certo, vai matar você por dentro. Porque você não tem estrutura para viver isso daí que você está querendo viver. Porque não é para você. Vai te contaminar, vai acabar com a tua vida, vai acabar com o teu coração, vai acabar com a tua mente. Acabando com o teu coração por dentro, vai acabando com as coisas ao seu redor. Estamos entendendo isso daqui? O que foi a história de Ló? Abraão saiu para viver a promessa de Deus para a vida dele. Quem que ele pegou junto? Seu sobrinho. Seu sobrinho era quem? Ló. Foram caminhando junto, foram prosperando junto, foram crescendo junto. Deus mandou Ló ir junto com Abraão? Não. Deus mandou Abraão chamar Ló para ir junto? Não. Por que eles foram juntos? Besta, né? Era parente. Parente que chamou parente e falou, vamos e... Convite. Não estou fazendo nada. Alguém buscou em primeiro lugar o reino de Deus? Vai perguntar? Não. Foram. Começaram a crescer, começaram a prosperar, começou a dar muito certo, de tão certo as coisas estavam dando, que eles começaram a crescer, enriquecer, as riquezas começaram a se misturar, começou a estar brigaiada financeira, começou os funcionários brigar um com o outro, começou a dar a um ameaçar o outro, aí juntou Abraão e Ló e falou o seguinte, não tem jeito. Não tem jeito de a gente continuar junto mais. Nós crescemos demais. Abraão chama Ló e fala, Ló, faz o seguinte, pode escolher a terra que você quer. De norte a sul, leste a oeste. A terra que você escolher, eu vou para o lado contrário. Alguém buscou a Deus em primeiro lugar até aqui? Olha só. Aí Ló, como eu e você, crente, cheio de Deus, buscou a Deus em primeiro lugar? Olhou para o norte, crente, igual eu e você. Olhou para o sul, crente, igual eu e você. Olhou para o leste, crente, igual eu e você. Olhou para o oeste, crente, igual eu e você. Falou, gente, tem que ser de Deus um trem desse. Rapaz, por quê? Porque é caminho que aos olhos do homem parece ser certo. De tão certo, parece que Deus que colocou, cara. Ele olhou para um campo, para umas colinas, que eram as mais verdes, a Bíblia fala, coisa mais linda. Ele falou, gente, Deus me abençoou hoje. Isso daqui tá certo para mim. Abraão, vou ficar lá. Abraão falou, é lá? É lá, então tá bom. Então, como prometido, você vai para lá e eu vou para cá. Pra gente não ter briga mais. Fechou? Fechou? Todo mundo em paz? Todo mundo em paz? Acabou. Ló só não sabia que ele foi para onde? Sodoma e Gomorra. Aos olhos do homem, o melhor negócio, se ele tivesse consultado a Deus, Deus teria falado, filho, o fim desse caminho é caminho de morte. Você vai perder sua família lá dentro. Você vai perder sua paz, você vai perder seu amor, você vai perder sua alegria. Você vai perder coisas que não tem nada que compre de volta. Quem está entendendo isso daqui? É um terreno de declive, é um terreno acidentado, não é um terreno plano. Não tem como eu te ensinar nada lá dentro. Quais são as escolhas que nós estamos fazendo na nossa vida? Será que nós estamos consultando a Deus antes? Quais são as escolhas, os posicionamentos que nós temos feito na nossa vida? Será que nós temos buscado a Deus em primeiro lugar? Porque Deus não aceita ser buscado em segundo.
Não adianta a gente falar, mas eu busquei, porque Deus está lá em cima e fala assim, buscou nada. Mentira! Pode escrever aí. Mentiroso! Mas ele falou que buscou. Buscou em segundo. Em primeiro não foi. Só vale em primeiro. Quem está entendendo isso? É em primeiro, irmão. Você acha que você vai dar turma em Deus? Não vai. É Ele que escreveu. É Ele que colocou lá. Tem que ser em primeiro. Você não vai mudar a regra dele. É em primeiro. Deus quer tirar a gente desse terreno torto que nós estamos vivendo e colocar num terreno plano. Chega de se cansar, chega de ficar frustrado, chega de ter uma caminhada trabalhosa. Vamos ter uma fé descansada. Quando Jesus diz, vinde a mim os cansados, sobrecarregados, ele não está falando dos outros, não, ele está falando da igreja dele. Ele está falando para os judeus, ele está falando para a gente hoje. E por que é aquele povo e nós estamos cansados? Porque a gente está querendo viver a vontade de Deus no terreno errado. Então hoje nós vamos viver a vontade de Deus no terreno certo, em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé, porque eu já estendi o meu tempo. E vamos orar, glória a Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos ter um tempo de qualidade de oração. Às vezes a gente tem a gente tem tanto tempo durante a semana, mas tão pouco tempo de qualidade com Deus. E a igreja é esse local de oportunizar a gente. Então, nos próximos instantes, que são tão pouquinhos, fica aí, de olho fechado, mas de coração aberto, e fala com seu pai, fala com Deus. Fala, Deus, hoje eu vim aqui na igreja, Deus. Podia estar em tanto lugar, mas hoje eu vim e coloquei meu coração na tua presença. Hoje eu trouxe meu coração na tua presença. Porque hoje eu decidi que eu não quero andar mais no terreno errado. Hoje eu não quero mais sentir essa canseira toda, esse desânimo todo. Hoje eu quero sentir paz no coração, esse cansaço espiritual. Tudo isso essa noite vai embora em nome de Jesus. No nome de Jesus é uma noite de libertação. Porque todo esse cansaço espiritual vai deixar a gente em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós vamos andar no terreno certo a partir de hoje. Deus, nós queremos te agradecer. E eu vou orar aqui, vou orar junto com os irmãos. Mas se você aí, no seu lugar, quiser receber uma oração enquanto eu estiver orando, você pode erguer sua mão que alguém vai aí junto com você orar, sem expor sua vida, sem nada, só vai interceder com você, tá bom? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor nunca nos desampara. O Senhor nunca nos abandona. Porque no tempo da dificuldade, o Senhor continua o mesmo que é quando nós estamos no tempo da bonança. O Senhor é um Deus que é Pai e que nos ama, que nos perdoa e que nos ensina. E nessa noite, Pai, nós queremos fazer a oração de Davi. Senhor, nos ensina a fazer a Tua vontade. Nos ensina a fazer a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós queremos viver a Tua vontade, os Teus planos nas nossas vidas. Nós não queremos mais viver os nossos planos. Nós não queremos viver mais a nossa vontade. Nós não queremos mais viver a vontade dos outros, os planos dos outros. Nós queremos viver os Teus planos, a Tua vontade, porque é ela que é boa, ela que é perfeita, ela que é agradável. E Senhor, para isso, nós pedimos que o Teu bondoso Espírito Santo esteja presente nas nossas vidas todos os dias. Que o Senhor derrame do Teu Espírito sobre nós. Que o Senhor derrame do Teu Espírito sobre a Tua igreja. Que o Senhor derrame do Teu Espírito na cidade de Uberaba. Que o Senhor derrame do Teu Espírito em cada cristão, em cada filho e filha do Senhor nessa cidade. Para que nós possamos
andar por um terreno plano, para que nós possamos andar por um terreno plano. Tira a gente, Pai, tira a gente da imoralidade, tira a gente, Pai, do pecado, tira a gente do engano, tira a gente da mentira, tira a gente do medo, tira a gente da inferioridade, tira a gente, Pai, do ambiente da tentação, tira a gente, Pai, do ambiente do aprisionamento. Senhor, que nessa noite o Senhor nos liberte desse terreno acidentado, desse terreno, Pai, irregular, que nos prende, que dificulta a nossa caminhada. Que o Senhor nos conduza por um terreno plano. Deus, essa é a nossa oração. Que o Senhor essa noite derrame sobre nós a Tua paz e nos livre de todo o mal. No nome de Jesus Cristo. Quem concorda, diga amém. Amém. Graças a Deus. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Irmãos, quero agradecer por cada um que pôde estar com a gente, quem está acompanhando a gente online. Quero te convidar novamente para sexta-feira às 19 horas, domingo, nosso culto. Já é ceia próximo domingo? Eu não sei. Domingo, próximo culto de Santa Ceia, às 18. Amém? Vamos nos despedir? Você pode abrir suas mãos. Deus, nós queremos te agradecer e pedir que nessa semana, Pai, assim como em todos, o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, mas acima de tudo nos guiando com Teu Santo Espírito, nos inspirando e nos orientando, Deus. Nós queremos, Pai, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor continue fazendo nas nossas vidas. Que o Teu amor poderoso, a Tua graça redentora e a Tua comunhão, Pai, inspiradora do Espírito Santo sejam presentes nas nossas vidas hoje e até a volta de Cristo Jesus, que será em breve. E assim a nossa oração. Se você concorda, diga amém. Amém? Deus te abençoe.